Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus. Graças a paz. Tudo bem contigo, com a tua casa? Pode ficar melhor ou não? Pode, né? Mas é tão bom que não dá para ser melhorado. Glória a Deus. Não é bom adorar o Senhor, não é, querido? Muito bom adorar o Senhor. O poder da adoração, ela abre o céu. Ela desfaz o laço. Ela quebra jugo. Ela subjuga todas as nossas aflições, as nossas dores. Naquele momento de adoração parece que some. Porque nós podemos não contemplar com os olhos carnais, mas nosso espírito está sendo saciado, está sendo deleite, está tendo um deleite espiritual nesse momento que nós estamos ali em adoração ao Senhor. Nós vemos isso que um adorador, que ele tem a capacidade de mudar qualquer tipo de ambiente. Um adorador, quando ele sabe quem ele é, independente da situação que ele possa estar passando, independente da situação que ele esteja vivendo, das angústias, das aflições, às vezes de injúrias. Nós vemos isso na vida de Paulo e Silas. Homens que estavam pregando a palavra de Deus, e num dado momento eles foram presos. E eles estavam, a Bíblia fala que eles estavam indo adorar o Senhor. Eles estavam indo para glorificar o nome do Senhor, talvez num monte, talvez numa mata. E aí eles começaram a pregar na praça, porque quando você está cheio, você prega em qualquer lugar, né? Você começa a falar do amor de Deus. A Bíblia fala que eles foram presos. E quando eles foram presos, eles estavam ali, talvez um olhando para o outro. Eu não sei como você imagina na tua mente como eles estavam, o lugar que eles estavam, a situação que eles estavam. Eu sei que eles ali, talvez um olhando para o outro, falou: Paulo, nós ia adorar o Senhor, mas o que aconteceu? Por que será que nós estamos aqui? Nós estamos lutando para fazer aquilo que é certo, aquilo que é bom aos olhos do Senhor, mas olha aqui nós estamos. Talvez um olhe para o outro e fale: Paulo, mas nós não ia adorar o Senhor. Deus talvez mudou o lugar da adoração, mas nós estamos com a perna presa, com os braços presos, mas a boca está liberta. Por que aquilo que nós ia fazer no monte, aquilo que nós ia fazer na mata, por que nós não pode fazer aqui? E a Bíblia fala que eles começaram ali a adorar o Senhor. Eles começaram a louvar o Senhor. Eu não sei se foi um cântico, eu não sei se foi um cântico espontâneo, eu não sei o que eles declararam ali. Eu sei o que aconteceu quando esses dois juntou. A Bíblia fala que houve um terremoto, querido, cadeia se quebrou. Ninguém estava entendendo em nada. Irmão, você imagina numa cadeia, do nada começa a tremer tudo. Quebrar a cela, destruir tudo. O carcereiro põe a mão na cabeça e falou: fugiu todo mundo, nós vamos morrer. E a hora que ele vai se matar, porque ele falou assim: não tem outro jeito. Eu sei do que acontece quando esses presos saem daqui. Eles saem e falam: não, vocês não precisam se matar, não. Nós estamos todos aqui. E a Bíblia fala que a vida e a família de todo aquele carcereiro, irmãos, foram alcançados pela glória de Deus. Às vezes, quando nós não temos entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que você está passando e vivendo, e que Deus vai usar todas as coisas, qualquer coisa vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque eles não ficaram gastando tempo murmurando, porque eles ficaram gastando tempo ali para poder fazer aquilo que eles foram fazer. Nós tínhamos determinado no nosso coração que nós fomos lá para adorar, e nós não vamos ficar sem adorar. Ele pode mudar o lugar, mas ele não pode mudar o adorador, querido. Ali eles alcançaram aquele homem. E toda a sua família entregou-se ao Senhor, a Bíblia fala. Como Deus ia alcançar aquele homem, aquela família, se não tivesse colocado um homem de Deus, servo de Deus ali? Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, nós não sabemos o porquê, o motivo. Mas tudo Deus tem um propósito. Eu me lembro quando nós estávamos pastoreando Arujá, lá em São Paulo. Quando o Júnior nasceu, lá em Mogi, ele, com a minha esposa não veio, está meio doentinho. Acho que foi uma dessas viroses aí, está com a barriga e o estômago doendo, estou vomitando um pouco. Então eles acabaram ficando em casa. E eu lembro que quando o Júnior nasceu, Deus fez de uma forma tão maravilhosa. Nós estávamos com tanto medo, porque ele não conhecia nenhum hospital, não conhecia ninguém lá. E Deus preparou tudo que ele cresceu. Ele nasceu na mão mata de Mogiana, que era o hospital mais conceituado de Mogi.
Ele falou, nossa, deve ter ficado caro. Eu falei, não pagou nada, não. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não sei, isso aí tem coisa que a gente não consegue nem explicar. Eu sei que Deus fez de uma forma lá, que a gente estava pagando um convênio da Unimed, e o convênio cancelou. E quando cancelou a carência, nós estávamos fora da carência, não podia. Mas quando foi cancelado, deu um bug no sistema. E quando o sistema voltou, ela estava lá, sem a carência, sem nada. Falei, não, pode fazer o parto, pode fazer tudo. E até então a gente estava meio bobo assim, porque ia ter que ser pago. E eu lembro que quando nós chegamos lá, a Ju, ela tinha acabado de, não sei se ela tinha acabado, não, acho que ela ia para a sala ainda, da cesárea, e ela estava no mesmo quarto, tinha um casal, e era jovem o pessoal. E eles estavam ali, estavam tendo seu primeiro filho. E eu lembro que quando nós chegamos, a minha sogra viu que tinha um pouquinho de sangue aqui assim do lado dele. E quando esse sangue, que eles viram que tinha esse sangue aqui, minha sogra falou, está com um pouquinho de sangue aqui. Aí a mãe olhou e falou assim, deve ser a unha, porque quando nasce com a unha muito fininha, deve ter batido e cortado. Então tá bom, tá. E nisso nós fomos para o centro cirúrgico. O Júnior nasceu. Dali eu fui lá ver o bonitão. E dali eu fui embora, falei, pai, você pode ir embora, volta amanhã, porque minha sogra ia pousar lá, falou, amanhã você volta, porque a hora que você voltar amanhã, aí já dá para você, porque até ela voltar, já acabou já o horário de visita. Falei, não, tudo bem, vou ficar namorando ele pela vitrine aqui um pouquinho, depois eu vou embora. E ali eu fiquei. Eu fui embora, irmãos, dormi e voltei. No outro dia de manhã, quando eu cheguei lá, minha sogra saiu, e minha esposa falou assim, falei, amor, você lembra daquele menino que estava aqui junto com a gente, criança que estava aqui? Eu falei, lembro. Você lembra que tinha um pouquinho de sangue aqui? Eu lembro. Eu falei assim, então a mãe daquele menino lá, eles passou a noite inteira chorando. Eu falei, por quê? Depois que você saiu, que o Júnior nasceu tudo, o menino começou a vazar sangue para o nariz, começou a vazar sangue pelos ouvidos, começou a obrar sangue, mijar sangue, o menino não parava. E a partir daquilo ali, os médicos não sabiam o que estava acontecendo, começou a dar hemorragia no menino, já tinha perdido quase 2 quilos, irmão. Quase 1 quilo e pouco, quase 2 quilos de sangue. Para um recém-nascido, os médicos fazendo de tudo. E eu sei que ele falou assim, os pais não dormiram. Eles ficaram inquietos. Irmãos, aquilo ali perturbou meu espírito de tal forma. Porque eu estava num lugar onde era para dar vida. E eu estava vendo dentro do meu quarto, eu sei que eu abaixei ali assim na poltrona que tinha, eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, aqui é um lugar que nasce vida, aqui é um lugar para dar vida. O Senhor me colocou dentro de um quarto desse. E um menino falou assim, não tem como a gente não se comover, porque meu filho também estava nascendo. Poderia ser o meu filho ali naquela hora. E eu sei que a hora que eu comecei a orar assim para o Senhor, como se eu estivesse olhando para o meu filho. E aí Deus pegou e falou para mim assim, você sabe, você acha que foi por que eu coloquei você nesse quarto? Quem é você na minha presença? Irmão, aquele meu corpo começou a arrepiar inteirinho. Eu falei, Senhor, então, o que eu tenho que fazer? Aí Deus me trouxe o texto de Ezequiel 37, falou assim, diante dos ossos secos, profetiza, filho do homem. E eu então ali, eu comecei a falar para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não aceito essa morte. Eu comecei a repreender o espírito da morte. E aquele jovem, eu estava ali orando, fiquei um tempo ali em oração. E a hora que eu levantei de joelho, ele já tinha chegado. E eu peguei e chamei aquele casal, falei, posso conversar com vocês um pouco? Eu falei, posso. Minha esposa me contou a história do teu filho, contou o que aconteceu com ele. Eu não sei se você acredita em Deus, eu não sei se vocês acreditam no poder de Deus. Eu sei que acredito e eu tenho certeza do que Deus me trouxe aqui para fazer. Eu sou homem de Deus, se você acreditar, eu quero orar para o seu filho. E eu creio que o sobrenatural vai sair, vai acontecer na vida do teu filho. E assim como meu filho, eu vou sair com meu filho no colo. Eu profetizo que no nome de Jesus, você vai sair daqui com seu filho no colo. A mãe olhou para mim, não conseguindo falar. E o pai pegou e falou assim, eu creio. Nós não somos cristãos não, mas eu creio. E eu falei assim, eu posso orar por vocês? Ele falou assim, pode. Mas nós precisamos ir lá ver os meninos, porque nós estamos vendo ele de 2 em 2 horas. Porque como está vazando muito, ele não conseguiu estancar, não conseguiu descobrir o porquê que ele está colocando muito sangue. E não está conseguindo colocar o tanto suficiente. Então os médicos falaram que qualquer hora
Aí ele não conseguiu falar e falou assim: escuta, você não está entendendo o que eu estou te falando. Eu estou te falando que Deus trouxe um homem de Deus aqui dentro desse quarto para falar que aonde está o espírito da vida, o espírito da morte tem que sair. Não tem como, querido, num lugar onde tem luz, isso ficar escuro. Não tem como as trevas tampar a claridão. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as trevas que muitas vezes nós estamos envoltos. E nos esquecemos que é a luz, querido, que faz a diferença. Quando o lugar está escuro, você não precisa fazer mais nada a não ser acender a luz naquele lugar. E a palavra de Deus fala que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu peguei, eles foram lá, quando eles voltaram. Não sei se eles voltou antes, ou se eu orei antes, eu não lembro muito bem. Eu sei que eu orei com eles. E naquilo que eu orei com eles, declarando vida sobre a vida do filho dele. Eu acabei de orar, eu falei assim: eu tenho convicção que Deus falou com o meu coração. E que a partir deste momento, o sangue estanque na vida do teu filho. E nem gota de sangue achará naquela fralda mais. E eles falaram assim: amém. Passou um tempo, deu as 2 horas que eles tinham que ir lá de novo para ver o filho, irmãos. Para a glória e honra do Senhor. Não foi encontrado mais nenhum sangue na fralda daquela criança. Os médicos não souberam explicar para ele o que aconteceu, mas eles entenderam o que aconteceu. E quando eles voltaram, eu estava esperando para saber a notícia. Só que já estava passando o horário da visita. Eu precisava ir embora. E nisso eu falei: amor, não vai dar tempo de eu conversar com eles, mas você conversar com eles, depois você manda mensagem no zap para eu saber. E nisso eu estava descendo, que era um prédio lá. Na hora que eu estava descendo, eu trombei com eles, assim, subi na escada, irmãos, aquele casal, eles me abraçou com tanta força, com tanto carinho, assim, que eles não precisam nem falar o que tinha acontecido. Meu olho encheu d'água, falei: Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Porque só quem perdeu alguém que ama sabe como é perder. Não existe uma dor mais dolorida do que perder um filho. Imagina um que tinha acabado de chegar. E naquele dia, eu louvei ao Senhor com todas as forças, que eu pude ser canal de Deus naquele momento. E a pergunta que eu faço é: se eu tivesse fraco naquele dia? Porque na Bíblia fala assim, que no dia da adversidade, se te mostrares fraco, sua força será pouca. E se eu não estivesse buscando? E a pergunta que eu te faço hoje: tu, como está? Como anda a tua força? Será que se hoje você estivesse diante de uma situação dessa, você teria coragem de falar por si mesmo? Falar assim: eu vou usar minha fé. O que vai acontecer eu não sei. Talvez é pouco, mas eu tenho certeza que é o suficiente. Porque Deus nunca precisou de muitas coisas, irmão. Deus sempre precisou de alguém que acreditava que existe um Deus. Irmãos, o nosso Jesus está voltando. O nosso Senhor está voltando. Nós somos a geração da última hora. Eu creio nisso, querido. E nós precisamos viver como nós estivéssemos na última hora. Todos os homens e mulheres que foram impactados por milagres que o Senhor fez, irmão, eles só tiveram uma oportunidade para estar diante de Deus. A mulher do fluxo do sangue foi uma oportunidade. Batimeu foi uma oportunidade. Quantas oportunidades nós já não tivemos? Será que nós estamos aproveitando como Maria? Ou será que nós estamos correndo, se ocupando com tantas coisas como estava Marta? E eu falo para nós, irmãos: desperta tu que dormes. Eu não sei porque eu estou te falando isso. Eu sei que Deus sabe todas as coisas. E eu quero te preparar, querido, porque Deus tem grandes coisas ainda para fazer na tua vida, na tua casa. Só que Deus precisa de você de pé. Deus precisa fazer você começar a contemplar as estrelas. Ainda que Deus tenha te tirado do lugar, de alguns lugares, para ampliar a tua visão, para fazer aquela fé que você tinha outrora, de buscar o Senhor com intensidade, voltar e retomar, você voltar a estar na posição, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor um pouco? Irmãos, eu sinto uma presença de Deus muito grande aqui. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje. Eu quero chacoalhar a tua vida nessa noite, querido. Eu quero que Deus te fale no teu coração, porque não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Eu quero falar para você que está assistindo pela internet: não assista apenas um culto, mas cultue ao Senhor.
Porque se você estiver assistindo, mas apenas assistindo, você não vai conseguir participar de tudo aquilo que Deus vai fazer. A partir de agora, na tua vida, na tua casa, Deus começa a invadir a tua casa. Deus começa a invadir o coração duro do teu filho, da tua filha. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do rei é como o rio, Deus inclina para onde quer. Não existe coração duro, porque a palavra de Deus diz que ela é martelo que esmiuça a rocha. Tu és livre, Espírito Santo, livre para curar, livre para libertar, livre para avivar a tua igreja. Desperte o teu povo para esses dias, Senhor, para uma grande visitação do teu Espírito, porque a tua palavra diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre os sedentos e aqueles que têm sede do Senhor, que beba da água viva, um rio a fluir, uma fonte a jorrar da presença de Deus neste lugar. Uma coisa eu peço ao Senhor, Declare. e a buscarei. Isso, declare ao Senhor. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta.
Santo, venha quebrar corrente nessa noite, Senhor. Venha quebrar o laço do passarinheiro, Senhor, para que o espírito de excelência volte para em cima do altar, para que o espírito de adoração venha reinar, para que haja um avivamento e um derramamento do teu espírito sobre o sedento, Senhor. Quebra todos os grilhões, tudo aquilo que tem segurado e sufocado a adoração. Segundo Coríntios 13:12 fala assim: eu sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que um homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, não eu, mas não de mim mesmo. Não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar-me, não serei nércio, porque sei a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. E disse-me ao Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite então o poder de Cristo. Pelo que me sinto então prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque é quando estou fraco, é que então estou forte. Segundo Coríntios 12, 3 ao 10. Nós precisamos entender o poder de Deus, querido, que está naquele momento onde você está talvez emocionalmente agoniado, agonizando, e você então se prostra diante daquele que reina e vive, e fala: Senhor, minha força aqui acabou, e daqui para lá o santo se for no colo, Senhor. E você então vai contemplar o céu se abrindo, porque diante de ti, querido, Deus tem colocado algo grandioso. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Pode se assentar, querido. Obrigado, Levita. Deus abençoe. Não sei vocês, mas eu já podia ir embora. Queria estar orando pelos dias. Sei que hoje é teu dia, querido. A Bíblia fala que Deus não anseia o sacrifício, não tem prazer no sacrifício, não se interessa pelo sacrifício. Mas Deus ama a quem dá com alegria. Mais prazer tem Deus naqueles que se alegram em dar por honrar o Senhor, do que aquele que tem feito por sacrifício, por dor. Então, se você entende esse princípio de que Deus quer ver você honrando Ele, exaltando Ele, a palavra de Deus fala que quando o Senhor foi multiplicar os pães, que eram poucos, perto do que eles precisavam, a Bíblia fala que Jesus pegou os pães, elevou aos céus e disse: Pai, graças te dou. E então Deus, para os discípulos, eles multiplicou. E muitas vezes eu vejo que nós não temos esse hábito de agradecer. Muito pelo contrário, irmãos. Talvez quando você recebe o seu pagamento, você olha, você já vê e fala: não vai dar. Não vai dar de novo. Só que você não está tendo entendimento. Que talvez não vai dar para pagar suas contas, mas vai dar para glorificar o nome do Senhor. Talvez não dá para quitar tudo aquilo que você precisa, mas dá para você levar para o céu e falar: Senhor, não vai dar para suprir tudo que eu preciso, mas dá para honrar o teu nome e te agradecer, porque o Senhor tem sido fiel comigo, com a minha casa.
Irmãos, estão passando por momentos muito difíceis. Muitas famílias estão passando por um momento muito delicado. Se está difícil para você, entenda sempre que por pior que você estava passando, sempre haverá pessoas passando por pior que você. Passando por dificuldade muito pior do que a nossa. Lembre sempre disso. Tenha um coração grato, porque a gratidão abre as portas do céu. Amém? Você que trouxe algo para o Senhor, ou se você vai contribuir através do Pix, eu quero te abençoar. Pai, no nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Se temos para tributar na tua casa, é porque a tua fidelidade nos alcançou. E a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor viriam, nos alcançaria. E a tua palavra é fiel. E ela tem nos alcançado. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder honrar o Senhor com aquilo que tem chegado em nossas mãos. Continue nos ensinando para que os prazeres desse mundo, as fascinações das riquezas, ó Deus, não venham nos fazer perder. Porque a tua palavra diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta termos tantas coisas? Porque breve o Senhor vem e não demora para levar uma igreja adornada. E nós não queremos estar aqui diante do Senhor, Pai, como estava aquele dia, aquelas 5 virgens que não entraram. Das 10 virgens, 5 tinham azeite, 5 não tinham. Talvez metade, ó Deus, da tua igreja está aqui, só apenas de corpo presente. Mas nós queremos, ó Deus, aprender e a cada dia nos despertar, para que não nos roube a honra que é do Senhor. Desde já nós te rendemos graça, eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe, você que vai contribuir, pode sair do seu lugar. Nós tem alguém nos visitando hoje? Se tiver alguém, se coloca de pé, por favor. Deixa nós receber você. Abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tem? Não? Todo mundo é de casa? Tem ali, ó. Um varão. Fica de pé aí, varão. Deus abençoe a sua vida. Como é que você chama? Juan, João Pedro. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa impactar a tua vida nessa noite, mudar a tua história. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor, querido, pela vida desses homens de Deus. Os jovens estão evangelizando, irmãos. Os jovens estão evangelizando. Amém? Ontem nós estivemos aqui, viemos fazer um bate-papo aqui sobre perguntas e respostas. Foi muito bom. Fez eu lembrar do meu começo, do meu início. Também meu primeiro amor foi nos jovens. E eu lembro o Osmar estava pregando e ainda falando sobre o final dos tempos. E por incrível que pareça, eu fui impactado assim, na mensagem, na palavra, e eu comecei a participar. E eu lembro das festas que a gente fazia, das noites, das brincadeiras. E eu falei para eles: aproveita agora, filho, porque depois não vai dar tempo mais. Né, Rafa? Falei: aproveita agora para vocês virar a madrugada. E chega, nossa, eu fui embora ontem, 2 horas. 1 hora, ele falou, né? Estava jogando um joguinho lá. Eu acompanho eles pelo Instagram. Falei: aproveita aí, gente, porque a hora que os filhos vêm, acaba tudo. Rebenta tudo, nem dormir você dorme mais. Aí acabou, filho, acabou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, já era. Aí é outra alegria. Você pode procurar outra, porque essa daí não vai ter mais não. Então é muito bom, faz a gente lembrar, né, daquilo que... E veio bastante perguntas, e o pastor Manuel, que mandou a mensagem que eu iria pregar, mandou justamente a hora que eu estava aqui, em cima. Até mandei uma selfie para ele. Nossa, está aqui. Ele falou: amanhã você prega à noite. Eu falei: amém. E aí nós estávamos falando, e eu orando hoje. Falei assim: o que o senhor quer falar para a igreja? E eu quero... Nós falamos de várias coisas ali. Deixa eu abençoar primeiro aqui esses pedidos de oração. Feche seus olhos, querido, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, esses pedidos que chegaram até aqui, Senhor, chegou porque existe um povo que crê na força e no poder da oração da tua igreja, Pai. Sua palavra diz que tudo aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. E nós queremos ligar na terra, ó Deus, que no nome de Jesus. Deus, nós não conhecemos o que está escrito, nós não sabemos o que está escrito aqui, mas eu sei que aqui, Deus, existem pessoas que estão angustiadas, Senhor.
Pessoas que estão desesperadas e sabendo, ó Deus, que só uma intervenção do Senhor é capaz de fazer algo mudar. Por isso eu te peço, ó Deus, Senhor que conhece o som dos corações, esquadrilha os pensamentos. Pai, que cada pedido que estiver alinhado à tua vontade perfeita, ó Deus, realize ele. Que se tiver porventura algum anjo perdido, ó Deus, preso na região celestial, como ficou aquele anjo ao pedido de Daniel, ó Deus, que ele possa ser liberto, assim como aquele anjo foi liberto naquele dia. Ó Deus, mas que ele possa chegar, ó Deus, ao destino, porque a tua palavra diz que ela não voltará para o Senhor vazia, que quando ela sai, ó Deus, assim como a chuva que moe a terra, ela não volta antes de moer a terra, assim a tua palavra também, ó Deus, ela não volta até que se cumpra aquilo da qual o Senhor determinou. Por isso eu declaro, ó Deus, no nome de Jesus, sendo frustrado toda a expectativa do inferno a respeito de cada pedido, Pai. Que o Senhor possa abençoar, libertar, curar, transformar, avivar cada vida, e acima de todas as coisas, que possa vir salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. E eu queria falar um pouco, querido, sobre um assunto que nós começamos ontem. E aquilo assim, começou no meu coração nessa madrugada, quando eu comecei a perguntar para Deus o que Deus queria. Algo que tem, eu não sei se assusta você, mas assusta muito a mim. Muitos terreiros de Umbanda foram abertos na nossa cidade. Muitos. E não tem nenhum terreiro desse que for aberto que não tem um crente lá dentro, desviado. Não tem nenhum deles, ou tem um crente ou tem um filho de crente lá. E aí eu fico pensando, falei assim, o que aconteceu? Nós somos conhecidos já como a terra da feitiçaria aqui em Pitangueiras. Nós somos conhecidos sim, na época que eu não era ainda convertido, eu lembro que tinha isso esparramado para a cidade inteira. E eu quero falar aqui, querido, sem medo de nada nem de ninguém. Que essa é a minha fé. E eu olho ali com muita tristeza, irmãos. Pessoas, irmãos, assim, eu não estou falando, e não é só Pitangueira, não. Tem uma moça que eu batizei ela lá em São Paulo, irmão, que hoje ela é mãe de santo. Quando eu fiquei sabendo aquilo ali, querido, eu chorei tanto. Falei, Deus, mas como assim? Como que pode? E eu falei, sim, até quando a nossa igreja a minha igreja vai despertar? Até quando a gente vai ser pacato a algumas situações? Até quando a gente não vai realmente se posicionar e falar, a minha parte eu tenho que fazer. Se vai resolver, se não vai resolver, irmão, não pode olhar para uma situação e achar que aquilo é comum. Achar que aquilo é normal, alguma coisa está acontecendo. Num país como o nosso, que se diz cristão, é um país que mais tem corrupção, irmãos. Alguma coisa está acontecendo na matéria-prima. E não adianta nós falar que é lá em cima, né? Lá em cima nada, aqui embaixo também. É só ter oportunidade, todo mundo quer passar a mão, quer passar o pé, quer dar um golpe em alguém. Alguma coisa está errada com o evangelho que nós estamos conhecendo, irmãos. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, Deus falou assim, cada um desses que encontraram lá, Deus fez eu lembrar do menino que eu encontrei lá em Alphaville. Quando eu estava lá, dando acompanhamento para toda a equipe do Sidney, eu conheci um menino lá com um menino de ouro. E esse menino tem um talento grandioso. E no dia que eu cheguei, ele começou a me fazer muitas perguntas. Como muitos lá. E eu vi que ele estava sedento. Ele falou assim, eu sou cristão, novo convertido e tal. E esse menino levou para baixo, para cima, me levava de carro. Falou, não precisa pagar Uber não, pode chamar eu. Servo. Pagou para comer, pagou para me tomar café. Pastor, já tomou café? Já tomei, filho. Vamos fazer um cafezinho novo para nós lá, eu vou fazer um novo. Eu falei, meu Deus, esse menino está até me constrangendo já, de tanto que servia, que cuidava. E aí, um momento nós fomos tomar um café no shopping. E aí chegou lá e pagou no café. Eu falei, pastor, deixa eu te perguntar. Eu falei assim, eu sou cristão, eu entendo assim, que Cristo, Ele é o único caminho. Mas é possível ter Deus em outros lugares? E aquela hora eu queria entender o porquê da pergunta. E ele então me contou uma história. Ele falou assim, antes de eu conhecer Jesus, eu frequentei muitos lugares. Fui em várias religiões. E numa dessas, num momento muito difícil da minha vida, eu fui num terreiro. E eu encontrei um homem que
cuidou de mim. E ele, aquele homem, assim, o que ele fez por mim, pastor, até hoje, eu vou ser sincero com o senhor, é um homem que eu amo muito, eu oro muito por ele, não frequento mais lá, mas é um homem que todas as vezes que eu posso honrá-lo, eu honro. E eu não sei porque, é um lugar assim, você acha que um cristão ele pode se sentir à vontade também, dentro de um lugar desse? Aí eu peguei e falei para ele assim, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que a tua mente está um pouco confusa e estava muito mais confusa quando você foi lá. Mas um pouco da confusão, porque você não entende que o ser humano, ele existe dentro de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. O nosso relacionamento espiritual é apenas com Deus, irmão. Eu não me relaciono com nenhum de vocês aqui pelo espiritual. Nós nos relacionamos pela alma e pelo corpo. O espírito se relaciona com Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando nós partirmos, o espírito volta para Deus, porque ele não sofreu nenhum impacto sobre o pecado de nada. Nosso espírito ele vai voltar para Deus que o deu, e a Bíblia fala assim, a carne volta para o pó, porque veio do pó. A briga para onde vai, se é para o céu ou para o inferno, é a nossa alma. Porque ela tem poder de escolha. A nossa carne sempre vai escolher as coisas da carne, filho. Ela se alimenta com as coisas daqui, assim como o nosso espírito também se alimenta, se deleita, tudo com coisas espirituais. Agora, a nossa alma, ela pode participar tanto de um lado quanto do outro. E por ela ter esse poder de escolha, é por isso que ela pode escolher numa decisão para onde ela vai. E quando ele começou a falar isso, eu comecei a explicar sobre isso para ele. Falei assim, por que eu estou te falando isso? Porque o encontro que você teve, o que você recebeu naquele dia, eu tenho quase convicção que você tem algum problema com o teu pai. E quando eu falei do pai dele, os olhos da gente encheu d'água. E eu tenho certeza que quando aquele rapaz te abraçou, e ele cuidou de você, na hora você lembrou do teu pai. E agora você está fazendo confusão, porque Satanás está querendo entrar dentro da tua vida, falando que essa foi uma experiência que você teve espiritual. E não teve nada disso. O que você estava é carente de pai, porque você estava tão perdido. Porque quando você estava buscando em várias religiões, você estava buscando algo que completasse dentro de você. E você, o que chegou um pouco mais perto, foi o abraço e o cuidado que esse homem te deu. E hoje você se torna confuso por causa disso. Mas não confunda, querido. É por isso que uma pessoa que ela pode até fazer muitas coisas boas, querido. Se ela não aceitar Jesus, ela vai para o inferno. É o que a palavra de Deus diz. Mas não era uma pessoa boa. Eu falei, irmão, mas ninguém vai para ser bom. Ninguém vai para o céu porque é bom. Ninguém recebe salvação porque é bom. Só tem um que é bom, a Bíblia fala, que é Deus. A gente só vai porque Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou. É por isso. E somente por isso. E aí eu comecei então a ver que a estratégia que Satanás tem usado, querido, nesses lugares, é a estratégia que a igreja tem perdido. E um dos temas que nós falamos ontem aqui, eu quero trazer isso para falar um pouquinho mais. Eu quero tomar cuidado para não passar muito. Por que é mais fácil a gente se relacionar com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro? Por que é mais fácil a gente ter mais amizade lá fora do que amizade aqui dentro da igreja? Olha a tua volta, seja sincero. Você tem amizade mais com o pessoal lá de fora ou o pessoal da igreja? O pessoal que fala de Jesus ou o pessoal... E é importante que nós entendermos que essa relação, que às vezes é confuso para nós, para o diabo ele é assertivo. Ele sabe exatamente por onde ele entrar, para trazer confusão. Porque um lugar onde deveria ser um lugar de cuidado, um lugar de apacentamento de todos e não só dos pastores. Porque todos devem apacentar. A Bíblia fala que Deus deu para pastores, apóstolos, para a aperfeiçoação dos santos. Não foi para eles apacentar, não, foi para eles ensinar a igreja. Foi para um pastor ensinar a igreja a apacentar. Foi para um apóstolo ensinar a igreja a fundamentar. Foi para o evangelista ensinar a igreja a evangelizar. Então essa função é a função da igreja como geral. O cuidado dos irmãos, daqueles que vêm a primeira vez, num lugar como esse, o cuidado de como você recebe. Ele é obrigação daqueles que receberam Jesus como Senhor. Porque a partir de agora, esse Cristo que ninguém vê, você é a imagem dele agora. Você tem essa autorização. Você tem essa vocação de se tornar Cristo para o lugar de onde você está. Você tem que ser essa referência. Mas muitas vezes as pessoas estão se machucando aqui dentro.
E a Bíblia fala assim que é inevitável que venha o escândalo. Mas ai daquele pelo qual vier. E muitas vezes nós pensamos que esse escândalo é só pecado. Não, irmão. É qualquer tipo de escândalo. E eu quero falar para vocês aqui um texto de Deus chamou a gente para amar uns aos outros. Mas viver essa unidade não é fácil. Essa unidade, demonstrar isso não é fácil. Sempre vai ser um desafio. Ele não é simples. Viver em unidade não é fácil, irmãos. Você vê que dentro de casa já é um confronto, é uma guerra. Dentro das famílias é uma guerra. Dentro da igreja não vai ser. Só que a diferença é que os padrões que a gente usa na igreja não é os padrões que nós usamos lá fora. E é por isso que eu quero falar algumas coisas para vocês. Eu não preciso que você pegue tudo. Mas eu quero que se você pegar algumas coisas daqui hoje e praticar, porque se você ouvir um monte, mas não fazer nada, irmão, não adianta nada. Você tem que colocar vida nisso. E a gente coloca a vida na palavra quando a gente pratica isso. É onde Deus vê que realmente você ouviu, porque você acatou aquele direcionamento. Porque Deus quer usar você para curar pessoas. Deus quer usar você, querido, para demonstrar o amor e a graça de Cristo. Que muito não tem sido visto mais. Tem sido pregado, mas não tem sido vivido. Não adianta, querido. A Bíblia fala que o amor, sem amor, nós se torna vazio, como um sino que tine. Não adianta nada. E tem um texto que fala assim, João 13, 34. Fala assim: um novo mandamento vos dou. Jesus dizendo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Presta atenção no que esse texto está falando. Ele deixa bem claro que ele está trazendo agora um novo mandamento. E ele fala, quando ele fala que é um novo mandamento, para que nós nos amemos, a Bíblia fala de ponta a ponta sobre a questão do amor. O que ele está trazendo de novo então? O meio de comparação. Esse é um novo mandamento, que eu quero que agora vocês amem uns aos outros, não como a ti mesmo, mas como eu vos amei, como eu me entreguei por vocês. Eu quero que a igreja de Cristo comece agora a viver de uma forma, a amar as pessoas de uma forma que as constranja. Você já foi constrangido por Deus, querido? Por alguma coisa assim que Deus te amou de uma tal forma, que talvez você estava murmurando, reclamando, e aí quando vem, Deus te abençoou de uma tal forma, você falou, rapaz, eu não merecia. Como que Deus é bom para mim? E aquilo faz você chorar, porque eu falei assim, olha Deus, só o Senhor mesmo para poder entender o que eu senti e como eu estava. E aqui vem então, começa o desafio. O porquê que isso acontece, irmãos? E eu quero falar de algumas coisas, rapidamente para vocês. Por que esse fator é dificultado? A primeira coisa que eu falo para vocês que é dificultado, por quê? Porque a expectativa que nós colocamos é muito grande. A expectativa lá fora é muito menor do que a expectativa que nós temos aqui. O que você espera do relacionamento lá fora? Nada. Você só se relaciona. Mas quando nós nos relacionamos como igreja aqui, nós esperamos que o irmão seja perfeito. Porque se ele errar, fala, ô louco, irmão, você é crente? Ô louco, lá dentro da igreja? Fala, não, isso aí não pode acontecer não. Mas por que lá fora isso não acontece? Eu falei para o Jó, quando vocês rebelam lá fora, que alguém tira vocês do sério, ou que dá alguma coisa errada, eu não vejo ninguém falando, vou sair do mundo agora também. Mas sai do mundo também, quando frustrar você lá fora, fala que vai sair do mundo, você não sai. Você muda de companhia, muda de lugar, mas você não sai do mundo. Porque se fosse, você ia sair do mundo todo dia. Porque toda hora tem alguém te frustrando lá. Agora dentro da igreja não. Frustrou, eu vou sair da igreja. Irmão, pelo amor de Deus. Por que nós colocamos tanta expectativa assim? Porque o inimigo ele usa essa questão emocional nossa. Nós somos tão frágeis hoje, irmãos. É uma geração frágil. E sabe por que é frágil? Porque na nossa geração, eu acredito que foi a última geração mais raiz aí, que eles falam que agora a geração está vindo, geração Z, mais Nutelinha, né? Os jovens que me perdoem, mas... Irmãos, mas essa geração Z, elas são muito mais inteligentes do que a nossa.
Muito. Eles pegam as coisas que a gente demorava anos para pegar, eles pegam rápido. São muito mais inteligentes. O problema deles é o emocional. A primeira pressão, irmão. A primeira pressão, o negócio é bullying. Olha, eu estou sofrendo bullying. Meus filhos lá falaram, eu estou sofrendo bullying. Falei assim, na nossa época não tinha bullying, não. Não tinha bullying o quê, rapaz? Mussum era o apelido que eu tinha direto. Soco na barriga. Fica aí, que não tinha bullying o quê que não tinha bullying, irmão? Lá a família da minha mãe, lá são 9 irmãos, não tem um que... Tem primo que não sabe nem o nome do tio. Ué. Zé Roberto vira mocotó. Ué. Luiz Carlos vira beijamula. É bonito, é legal isso aí, né? Mas para eles na época não foi não, irmão. É sardinha. É legal, né? Dá risada, foi. Mas pergunta para eles na época que foi gostoso. Foi nada, irmão. Dava altas brigas. Mas emocional não tinha esse negócio. Aquele que não quebrava o pau agora de tarde, não estava já tirando relo de novo, jogando bolinha de novo. Não tinha esse negócio. Mas o diabo, que ele é bom para deturpar tudo. Tudo. Só que aí a gente acha que o erro é dessa geração. Não, o erro foi na nossa geração, irmãos. A geração que errou foi a nossa, não foi a deles que estão chegando agora. Foi a nossa. Porque por causa da metodologia que os nossos pais usou, e talvez trouxe trauma, mas nos formou homens, nós tiramos a metodologia porque nós discordamos, mas não colocamos outra no lugar. Eu não vou fazer isso porque eu sofri. Você sofreu, mas você virou uma mulher. Você sofreu, mas você não foi para a cadeia. Agora nossos filhos não sofrem. E você acha que eles não suportam o sofrimento do pai e da mãe que ama? Vai sofrer lá fora? Vai aceitar lá? Vai nada. Pô, nem minha mãe não falava assim comigo, você vai falar? Foi a nossa geração que erramos, irmãos. Nós precisamos reconhecer isso diante de Deus para dar desculpa. A expectativa que muitas vezes nós criamos aqui, ela só é frustrada porque nós criamos um faz de conta. O fato de eu ser homem de Deus, irmão, não quer dizer que eu não vou ter falha, não quer dizer que eu não tenho medo, não tenho erro. É que às vezes as pessoas pintam aquilo e falam assim, quando você vê um homem de Deus, não esquece que ele é homem. É de Deus, mas é homem. Tem fragilidade como todos. E aí nós vamos ler o texto de Filipenses que fala no capítulo 1, versículo 6, e fala assim, ó. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Há de completá-la. Quer dizer que não tem ninguém acabado aqui. Às vezes está acabado na estrutura, né, meio derrubado. Mas acabado de obra completa, não está não. Deus vai continuar ainda. O processo de conversão, nós estamos convertendo ainda. Quando vai acabar? Quando Jesus voltar. Então é um processo, irmão, nós precisamos entender isso. Isso é que nem academia. No corpo físico a gente entende isso. Você vai para a academia, entrou no shape, agora você pode parar de malhar e comer à vontade que não engorda mais, é assim? Não, é separar, falta tudo. Parece que é até injusto, né? Fala, pô, mas eu sofri tanto, e malha. Desvia um pouquinho que você vai ver. Aquilo que você demorou 6 meses para ganhar, irmão, some em 1 semana, 2, vira fumaça. Falei, rapaz do céu, eu sofri para derreter isso aqui. Olha, esse pneu aqui, parece que agora vem um pneu de trator. E você está achando que na fé não é assim? E você busca, e jejum, um pouquinho que você fica sem. Fica 1 semana você vir no culto, você vai ver que na outra semana já dá um desânimo para vir. Você tem que esmurrar, irmãos. Só que é por isso que eu estou falando, nós estamos querendo fazer uma vida que não existe. Nós queremos construir um faz de conta. Irmãos, é vida real, não é a vida ideal. Nós queremos ter uma vida ideal, não existe a vida ideal, irmão. Existe a realidade, a vida real é essa aí. Nós precisamos encarar a vida do jeito que ela é, porque isso é fé. Isso é o que a fé faz. A capacidade de você encarar a situação do jeito que está e saber que você pode converter isso a qualquer momento. Mas para converter, você precisa encarar como ela é. Não adianta brincar de faz de conta. Não adianta você fazer um pensamento positivo que alegra a alma, mas não muda a situação. É diferente. Outra coisa que é diferente, que tem atrapalhado muito, dificulta muito, é a empatia que nós temos com os de fora. Por quê? Porque os de fora,
a gente aceita, é aquilo que nós falamos aqui. Os de fora a gente entende. Os de fora a gente fala, mas não tem, né, não tem a palavra ainda, está chegando agora. Você ameniza. E aí a gente não entende que... tem um texto que fala assim, Colossenses 4:5. Sede sábio no trato com os de fora. Aproveitai bem as oportunidades. Esse texto ele já fala, deixa bem claro. Fala assim, ó, seja sábio quando você vai tratar as pessoas de fora. Por quê? Porque é uma questão de oportunidade. Oportunidade para quê, irmão? Porque muitas vezes, se você não agir como sabedoria, você vai trazer escândalo. E o escândalo é isso, porque as pessoas esperam muitas coisas. As pessoas, quando ela vem a primeira vez, ela entra na porta achando que todo mundo aqui está santo. E que ela é a única pessoa suja. Você fala, sai do seu lugar, abraça seu irmão, ele não sai. Principalmente quando é novo, não sai. Os que menos têm vergonha de sair, você pode ver que é os da casa. Que é o que já está acostumado no ambiente, sai, abraça, e levanta para cima. Agora, os que são novos, não, fica ali. Parece que engoliu um cabo de vassoura, fica quietinho. Nem olha para não vir no abraço, às vezes. Mas é porque não quer? Não, irmão. É porque muitas vezes, na sua alma, ele se sente sujo. Se sente indigno de receber um abraço, às vezes. Quem sou eu? Vai abraçar um mendigo na rua, você vê. Ele tem dificuldade, às vezes. Eu estou fedido, não estou perguntando, eu quero que você me dê um abraço. Porque constrange eles isso. A demonstração de quem acha que não merece, muitas vezes é assim que as pessoas vêm. Achando que não merece. Eu falei, você acha que nós merece? Irmão, aqui não tem ninguém que merece, não. Nós temos alguma coisa porque nós entendemos que Deus é bom. E pronto, acabou. Deus procurou um justo na terra e não encontrou ninguém, irmão. Não tem ninguém. Nem o que mais busca, nem o que mais ora. E aí é que está o problema. Que muitas vezes por nós estar buscando e orando, nós achamos que estamos grandão. É daí que o tombo vem. Por isso que nós precisamos, a cada dia mais, irmãos, entender o que é ser igreja de fato, de verdade. O que é ser um representante de Cristo na terra. Você tem noção do quanto isso é importante para Deus? Você vestir realmente, falou, filho, eu quero que você me represente aí embaixo. Essa é a melhor representação de Cristo. Seja sincero com você mesmo, irmão. Você acredita que hoje você está representando Cristo? Você acredita que lá no teu trabalho, se o seu patrão, se o seu amigo de trabalho tiver alguma situação, será que ele vai chegar em você, pedir para você orar por ele? Ou para ele? Será que as pessoas vão ver em você pessoas que podem desabafar? Ou vão ver um fofoqueiro que quando contar para você, a empresa inteira fica sabendo outro dia? Nós precisamos avaliar nossas vidas, irmãos. Porque eu creio que há um poder muito grande na unidade da igreja. E isso começa através de nós. É individual. Se você quer isso, plante isso. Nós vemos naquela palavra dos amigos que levaram um paralítico na cama. E que subiu, abriu lá o teto e desceu. A Bíblia fala que viu as fé daqueles amigos. E eu lembro o dia que eu trouxe essa mensagem aqui. E eu falei, quantos queriam ter amigos desse jeito? E aquele cara estava ali, de cama. Irmão, aqueles amigos já tinham tudo para dar desculpa. Os 4 levou até lá, falou, podia dar desculpa. Estava lotado de gente. Estou falando, nós veio aqui para você ser curado com o homem de Deus aí, mas rapaz, olha lá onde está claro. Vai dar não. Nós de pé, andando, para enfrentar isso aí já vai dar ruim. Com você nas costas, levantando, irmãos. Isso é tudo para dar desculpa. Não, irmãos, a Bíblia fala assim que os 4 falaram, não, vamos pelo telhado. Vamos dar a volta. Talvez o cara da cama já estava constrangido. Falei, não precisa, gente. Eu já entendi, já obrigado pelo que vocês fez. Não, fica quieto, eu sei. Nós vai até o final agora. Vocês só podem curar, nós vai até o final. Você imagina, irmãos? Você gostaria de ter amigos assim? Por você, nós vai até na bala. Para Davi, irmão, você vai ver Davi construir esses homens. Os valentes de Davi. Atravessaram um vale a ponto de morrer. Para um copo d'água. Porque Davi falou assim, eu queria beber tanta água que tem lá. Os caras atravessou, irmão. A ponto de morrer. Voltou com um copo d'água para Davi, irmão. Davi, a hora que viu aquele copo d'água, jogou no chão. Falou, eu não sou digno dessa água, irmão. Essa água representa a vida de vocês. Só Deus é digno dessa água. Quantos queriam ter pessoas assim? A pergunta não é se você gostaria de ter uma pessoa assim.
A pergunta é, você é para alguém essa pessoa aí? Você é para alguém? Alguém pode falar assim, você para mim é esse cara. Eu lembro um dia na associação, eu encontrei um amigo meu lá, o Carlos Neguinho, fazia muito tempo que nós não se via, e ele já estava meio alterado. Ele me abraçou, falou, rapaz, isso aqui é meu irmão mesmo, isso aqui é meu irmão, não esquece o dia do meu aniversário. E falar nisso, dia 22 aniversário dele. Ele não esquece um dia do meu aniversário, ele liga, falou assim, eu não sei nem o dia que ele faz aniversário mais. Eu não sei o dia. Era aqueles amigos que nós combinava roupa para ir para a escola, irmão. E combinar roupa de ir para a escola, eu morava lá na Coab. E eu morava aqui. Para a gente combinar a roupa, eu contando essa história para meus filhos, porque ele chegou lá, e ele viu minha filha grande, eu vi a filha dele grande já também, meus filhos, e a gente está distante hoje, né? Ele falou, nossa, você está grande. Aí ele abraçou assim e falou assim, ó, o seu pai é o único na vida aqui que eu daria a minha vida por ele. É o único, dos meus amigos tudo. Tem muitos amigos, graças a Deus. Mas que eu daria a minha vida só pela vida do teu pai. Eu tenho uma aliança, esse negão aqui. Aquilo mexeu com a minha filha. E eu peguei e falei assim, filha, são situações que só ele sabe o que ele viveu. O momento em que eu se tornei de verdade meu irmão. A Bíblia fala assim, ama um amigo a todo tempo. Mas é na angústia que nasce o irmão. Você nunca vai ter um melhor amigo, principalmente para os mais velhos. Você nunca vai ter um melhor amigo que é novo, né, que conheceu agora. Tem pessoas assim que a gente começa agora e parece que tem amizade faz tempo. Mas é difícil você falar que ele é o melhor amigo. Porque nós temos vários assim que marcaram a nossa história. Mas quando você vai lembrar de um amigo de verdade, irmão, você vai ver que é alguém que já passou por alguma guerra junto contigo. Em algum momento de muita angústia, de aflição, esse atalaia foi o que Deus colocou na tua vida. Para te sustentar naquele momento. Porque a Bíblia fala, ama um amigo a todo tempo, mas é na angústia que nasce o irmão. É naquele momento que você mais está angustiado, é aquele momento que você espera, às vezes de fulano e de Bertano, não parece um. E a ajuda vem da onde você menos imagina. Só que hoje, irmão, nós ficamos muito envaidecidos com elogios ou com crítica. Se te elogia, você se sente bem. Se te critica, você se sente mal. Irmão, não anda por isso. Para com isso. Busca a sua identidade. Porque existe sempre do teu lado alguém que precisa muito de você. E às vezes quando você está tão aflito, correndo atrás das suas coisas, você perde a oportunidade que Jó teve de orar pelos seus amigos no momento mais difícil da vida dele. E Deus falou assim, vai lá e pede para Jó orar. Porque se Jó não orar, esquece, vai dar ruim para vocês tudo. E a Bíblia fala que Jó teve a sua vida mudada ali. Terceira parte, conflitos que ferem, mas não afia. Olha o que fala o livro de Provérbios, olha que interessante. Provérbios 27, 17. Fala assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em algumas versões, o homem afia o seu amigo. Muitas vezes, situações que gera atrito, e a gente precisa entender, irmãos, o relacionamento não tem como não ter atrito. Porque gera proximidade. A proximidade dá para a gente ver falhas que de longe não vê. As imperfeições que você não consegue ver no meu corpo físico, daí, se você chegar pertinho, você vê. A nossa alma é a mesma coisa. Quanto mais perto você está de alguém, quanto mais perto você caminha com alguém, mais defeito dele você vai ver. Só que muitas vezes, quando esse atrito vem, a Bíblia fala assim, que o ferro afia o ferro. Sabe o que é afiar? É deixar pronto para aquilo que precisa ser feito. Quando você afia um machado? Quando você vai usar. Dificilmente a pessoa vai amolar o machado para guardar. Ele vai amolar o machado quando ele vai usar o machado. Depois ele guarda, e depois na hora que ele for usar de novo, ele amola e usa de novo. Então, os irmãos aqui, nós precisamos entender, quando a gente sai do mundo de faz de conta, e a gente entra no mundo real, sabendo que em algum momento nós vamos falhar um com o outro, os melhores amigos eles não são melhores amigos porque nunca falhou. Não, foi porque quando você mais precisou, ele estava ali. Então, nós precisamos compreender que isso precisa ser trabalhado em nós, mas de forma consciente agora.
Que haverá pessoas que entrarão naquele lugar, entrarão nesse lugar precisando de alguém que o ampare. Precisando de alguém que o represente, alguém que o feriu às vezes. E não de achar que não vai ter conflito. Você acha mesmo que não vai ter conflito? Se em todo momento, se num casamento você começar a ter problema, e aí um deles fala que vai embora, fala assim, é assim que você vai resolver o problema? Você tem problema, vai embora? Eu falei, não, cara, você tem que ir de frente. Vamos resolver o que tem que ser resolvido aí. Se não está conseguindo sozinho, chama ajuda. Tenha humildade para reconhecer, e que em muitos momentos nós precisamos sim. O próximo fala sobre a questão do julgamento. Irmãos, isso aqui é terrível no nosso meio. O tal das pedras na mão para julgamento. Por que muitas vezes isso dificulta os relacionamentos dentro da igreja? Por causa do julgamento. É muito julgamento, irmão. Porque você vai no momento de comunhão, não tem como você ficar com máscara todo tempo. Você vai se revelar quem você é. E muitas vezes você escandaliza, e por incrível que pareça, você não escandaliza os novos. Não, os novos até sentem empatia. Mas os mais velhos foram loucos, ué. Você ainda está nesse... Eu não estou falando que é certo ou errado, irmão. Só estou falando assim que se a gente começar a ir para os extremos, o diabo ama quem gosta de andar no extremo. Seja na santidade demais, na religiosidade demais, ou seja do demônio do nada a ver. O tal do nada a ver, não é bem assim, é um satanás puro. É que nem o Batman e Robin. Eu não penso assim, não. Eu não penso assim com base em quê, ô Satanás? Com base em quê você está falando não pensa assim? Você tem que ter base bíblica para defender uma causa. Não é porque eu não acho. Você não acha. Não está aqui para achar nada. Está aqui para ter base, fundamento daquilo que nós queremos viver. Só que entenda, irmãos, que até na hora de uma repreensão, a Bíblia fala que a repreensão serve para você ganhar o teu irmão. Não é para expulsar ele da igreja. E muitas vezes nós queremos repreender de qualquer jeito. Não, quer, não quer, que vaza. Mas você está ganhando quem desse jeito? Para que você está construindo isso aí? Para quê? Você acha mesmo que Deus está se agradando do que você está entregando? Eu até dei exemplo para eles aqui ontem. E falei para eles, você imagina se eu tiver com uma pedra, uma pepita de diamante na mão, que vale 1 milhão. Eu estava com o William do lado, eu falei assim, imagina o pastor William. Se eu pegar essa pedra de 1 milhão aqui e dar na mão do pastor William, eu falei, William, eu quero te abençoar, toma. Ele vai ficar feliz? Vai. E se eu pegar essa pepita, essa pedra de diamante, e falar assim, pastor William, eu quero te abençoar, então toma. Pá! E dou na testa. Ele vai ficar feliz, irmão? Não, mas é 1 milhão, moço. Mas desse jeito? E muitas vezes é assim que nós estamos pregando a palavra do Senhor. Muitas vezes é desse jeito. Não, quer, não quer. Eu falei, irmão, que cristão que é você? Você vai dar lição de moral para quem? Se Jesus tivesse te tratado assim, você tinha ido embora. Por muito menos você estava indo embora. Mas eu estou sendo perseguido. Perseguição é lá no Oriente Médio, irmão. Que está arrancando cabeça de cristão, lá é que tem perseguição. Lá tem perseguição. Aqui tem irmão afiando irmão. É assim. Quem tem irmão aqui sabe as conversas que é em casa. Quando você briga com o irmão lá na tua casa, você fala para tua mãe, eu estou indo embora. Você, rapaz, eu não durmo mais não. Eu vou dormir na rua. Você fala isso aí para sua mãe? Fala nada, rapaz. Você quebra o pau e cada um. Agora dentro daqui da igreja, não, eu vou embora. Eu não gosto disso aí não, eu não penso assim. Rapaz, o espírito de Pedro tem que sair de mim. Eu vou te falar rapidinho aqui do que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós então? 1 Pedro 4,8 diz assim: mas sobretudo tende um ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Irmão, só quando nós estamos cheios de amor, nós vamos passar por cima de algumas coisas. E não é passar por cima porque nós concordamos, não é isso. É saber diferenciar o comportamento da pessoa. É saber, falar assim, eu odeio o comportamento que ele tem, mas eu amo essa pessoa. Eu não concordo com nada do que ele faz, mas eu amo ele. Saber diferenciar aquele comportamento da pessoa. Amor genuíno, demonstrado. A força de um testemunho, olha o que fala em João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um,
em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer que o Senhor nos enviou? Que Jesus foi enviado? Quando o povo lá fora vê nós sendo de verdade, caminhando de verdade, em unidade. Sabendo que nós temos falhas sim, nós temos erros sim, tem muita coisa para consertar na nossa vida e tem de monte. Mas mesmo assim nós estamos pagando o preço para se tornar um só no Senhor. Isso não é fácil, irmãos. Nós já percebemos que não é fácil, irmão. Não é fácil conviver juntos, sendo do mesmo sangue. Da mesma casa já não é fácil, imagine aqui. Se nós não tivermos um elo que de verdade que possa unir e falar assim, não, agora nós vamos estar juntos. E eu quero, para terminar aqui, tinha outras coisas que eu queria falar, mas eu vou... Duas coisas. Primeira, sobre como que a gente precisa trabalhar o perdão para desenvolver a humildade. Que fala lá em 1 Pedro 5,5, fala assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, mas sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos que são humildes. Perdoe, querido, em prontidão. Não deixe que a raiz de amargura entre no teu coração. Pratique a humildade. Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Quando ele fala aprendei, quer dizer, você não sabe nada. Você precisa sentar para aprender. Você precisa praticar para poder desenvolver. Aprendei-vos de mim. E nós precisamos aprender. E aprender a praticar isso. Desenvolver o perdão. Entender, parar de ser emocionado. Perdão não é sentimento. Perdoar não é sentimento. Eu estava falando para minha filha, vocês acreditam que Deus tem amor? Vocês acreditam ou não? Deus não tem amor. Deus é. Amor é a essência de Deus. O amor é a natureza de Deus, é amar. Só que Deus também é justo. O problema é que hoje, o amor que está sendo pregado lá fora, que eles estão agora tentando vir nessa colocação de amor, é que tipo de amor que é esse? É um amor libertino? É um amor de sentimento? Não é esse amor que a Bíblia fala, irmãos. A Bíblia fala de um amor que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Eu não quero mais porque acabou o amor. Eu falei, não, então você nunca amou. Não tem essa conversa fiada. Na Bíblia fala que não existe amor que acaba. Se é amor, não tem como acabar. Então não foi amor. Foi um paixão, Não, amor não acaba. Amor tudo sofre, tudo espera. Sabe por quê? Porque amor é uma decisão. Nós decidimos amar. Eu falo para minha esposa quando nós estamos conversando, eu falo assim, eu sei que você me ama muito, mas eu te amo muito mais, porque o meu amor foi tomado numa decisão, o teu amor foi sentimento. Eu falo para ela. Porque eu falo assim, quando você me amava, e eu aprontava muito, e você estava ali comigo pagando preço, eu tenho certeza que se você pudesse escolher não me amar, você na hora. Eu falei, Deus, arranca esse negócio da minha vida, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que você tinha pedido. Como você deve ter pedido? Eu falei, pedi um monte de vezes. Eu falei, tá vendo? Quando eu te amei, eu decidi te amar. Não tinha ainda um sentimento dessa forma. Eu tomei uma decisão que iria te amar. É por isso que quando nós falamos assim, você acha que quem ama atrai, irmão? Você acha que quem ama atrai ou não? Claro que trai. Foi, mas amando trai, foi trai. Porque amor, querido, amor, o sentimento, a traição é fruto de caráter. Não é fruto de sentimento. Tem gente que não ama e não trai. Por quê? Porque ele decidiu. É caráter, irmão. Quem trai é porque ele não tem caráter, não é porque ele não tem amor. Não tem sentimento. Ele tem sentimento, porque ele não tem caráter, por isso que ele traiu. É falta de caráter. E a gente começa então a fazer uma bagunça dentro disso. É uma decisão, irmão. O amor que Jesus espera de nós é esse amor de decisão. O que você decide hoje? Mas você quer ou você não quer? Fala, não, meu sentimento por mim estaria lá fora, porque é gostoso. Em termos de prazer. Às vezes é. Assim como o pecado. Você vai falar que o pecado não é prazeroso? Se não fosse prazeroso, ninguém pecava. Todo mundo estava tudo tranquilo. Só que para se manter, querido, santificando, é fruto de uma decisão. É fruto consciente. Falei, eu tomei a decisão. Eu decidi por Jesus.
Ontem fizeram uma pergunta, falou, você deu muito trabalho quando você se converteu? Perguntaram para todos aqui, né? Eu falei, cara, eu dei trabalho antes, mas depois que eu me converti, assim, eu não cheguei a dar muito trabalho, não. Eu acho, né? Eu acho que eu dei trabalho antes. Mas depois que eu me converti, eu acho que foi o único também. Mas acho que é porque eu dei tanto trabalho lá fora, que eu acho que chegou aqui dentro e tinha esgotado o trabalho. E não tinha mais trabalho nenhum. Quando eu converti mesmo. Já fiquei fraco muitas vezes. Porque, como eu falei, nós não podemos romantizar a vida cristã, irmãos. Haverá altos e baixos. Haverá dias que você vai vir arrastado para a igreja. Eu estou ouvindo na Marvel. Eu queria estar deitado agora, dormindo. Época de frio. Gostoso. Deitar na cama, liga lá a televisão. Vamos assistir o culto daqui deitado. Pega a coca geladinha. Oh, delícia. Irmão, você está assistindo, cultuando, você não está, não. Você pode estar assistindo, cultuando. Só que nós precisamos decidir, que é uma necessidade em nós. Eu tomei uma decisão. E eu quero terminar aqui. Atos 2, 42. Eu quero te dar algo prático, que a igreja de Atos praticava, para que os nossos relacionamentos comecem a melhorar. Deus, a Bíblia fala assim, que tudo que foi escrito, o nosso ensinamento foi escrito. Nós precisamos entender, querido, que muitas coisas o diabo está tentando fazer com que a igreja não se torne um, porque ele sabe o poder da unidade. O poder da unidade é tão grande, capaz de fazer o impossível, até mesmo sem a ajuda de Deus. Vou falar de novo. O poder da unidade é tão grande, que é capaz da igreja fazer o impossível, mesmo sem a ajuda de Deus. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 11, sobre a Torre de Babel. Algo que aquele povo estava construindo, que era contrário à vontade de Deus. E o próprio Deus disse, se nós não descer lá, para confundir aquele povo, para separar tudo eles, colocar divisão na linguagem deles, eles vão conseguir algo que era impossível. Mesmo sem a ajuda de Deus. Irmãos, como que a gente com Deus não estamos conseguindo? Porque nós não entendemos ainda o poder da unidade. Que quando você está fraco, eu estou forte, irmão, eu te ajudo. Eu te sustento, irmão. E você começa a plantar nesse, você começa a plantar naquele, você planta naquele e planta naquele. No dia da tua angústia não faltará um braço e falar assim, você sempre me ajudou, eu estarei aqui contigo. Como naqueles 4 amigos que estavam ali carregando aquele aleijado, querido. A Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que talvez aquele cara que estava na cama ali era um atalaia para aqueles 4. Talvez um daqueles lá falou assim, não dá, gente, vamos deixar isso aí quieto. Falou, deixar isso quieto, quando você precisou, ele estava lá. Agora vamos deixar isso quieto. Você vai, pega a sua parte aí logo e vamos logo, rapaz. É assim. Porque não é assim que amigo fala, não é? É rasgado, mano. Falou, não, vamos lá e acabou, pronto, acabou. Era assim. Eu lembro o dia que rapaz, era tanta coisa doida. Se eu contar isso aqui para vocês dar risada um pouco antes da entrega final. Tava os 3 patetas bêbados, ruim. Eu, aquele de fundo lá, o Ilhão e o Feu. Ruim. Esse Feu arruma um rolo lá na praça. Ó, os caras querem pegar o lá. Os caras querem pegar o celular, vai pegar o nós tudo aí. Mas vamos lá. Os caras da 16. Cadê o... Tinha um outro. Até meu irmão estava do outro lado, irmão. Olha para você ver que o rolo era tão grande que até meu irmão estava do lado de lá. Foi na entrada de voador em todo mundo. Não dá no meio, você pega você pega 4 de cá, eu pego 5 daqui. Na arrebenta, foi na arrebenta todo mundo. Nós éramos encrenqueiros, mano. Nós é encrenqueiro até hoje, só que hoje não é briga só com o diabo. Mas não é encrenqueiro ainda. Madrugada nós caça um rolo, veaco. E aí eu lembro que esse rapaz, o Feu foi lá e falou, então vamos lá então. Aí nós tínhamos uma regra, falou assim, ó, você caçou a briga, você que tem que dar o primeiro golpe. Dá o primeiro golpe, não é montu, que nem abelha. Ponto, acabou. Aquele lá sem camisa, de fogo. Acharam que é forte, mano. Um bafo de cana. Você estava empurrando, caía todo mundo. Mas estava ali, brabo. Irmão, aquele dia, nós foi lá, aí colocou de frente, foi com os caras lá, falou assim, meu irmão depois contou para nós, falou, os caras estavam com 3 revólveres lá, montados. Se ele solta o primeiro soco, pronto. Aí você já ia colocar os 3. Falei, mas aí tinha que tirar nos 3 de uma vez só.
Porque o primeiro dia podia pegar um, mas depois... E mesmo ruim, mano, nós era bom na pancada. E aí... eu lembro que naquele dia, nós estávamos ali, é aquela hora que você sara, sabe? Quando você está de fogo, que acontece alguma coisa, fica sãozinho na hora. E eu falei, vai, Feu, não faz nada não. Vamos embora daqui, moço. Doidinho para ele não até, falei, se ele dá o primeiro, ele não vai poder correr, tá tudo, não tem mais jeito. O Feu enrolou, a hora que ele armou, o senhor falou, vai, vamos embora, você não vai fazer mais nada mesmo, vamos parar de rolo, vamos embora daqui. Nós foi embora, depois, no outro dia, não, acho que foi no mesmo dia, meu irmão foi lá, rodeou, falou, você está ficando louco, os caras estão tudo armados, estavam esperando um outro negócio lá. Mas sabe por que eu conto isso para vocês? Porque mesmo lá fora, nós tínhamos aliança. Nós não deixávamos ninguém para trás, irmão. Quem protegia nós era Deus mesmo. Porque muitas vezes, quantas vezes, mano, na madrugada esses caras me ligavam. Na madrugada, cacei um rolo aqui na associação, trocava de roupa, achava que era o Batman. Descia lá para fora, achava que tinha um peito de aço. Falei, rapaz, ia amontoar nós tudo, moço. Dormindo. Nós fazíamos uma rolaiada, irmão. Mas era uma aliança. Uma aliança tão forte que quando me converti, eles foram o primeiro que veio. Esse é o poder da amizade. Esse é o poder da aliança. Que nós temos que aprender, querido, a fazer assim uns com os outros. Se você quer ter um dia, querido, naquele dia da angústia, você ter alguém que te sustente, ainda que não seja a pessoa que talvez você fez. Porque existe um Deus no céu que Ele é fiel. Talvez o amigo não vai estar lá. Mas você pode ter certeza que uma semente foi plantada, existe um Deus que vai se lembrar. E no dia da tua angústia, a Bíblia fala assim, eu me lembrarei da tua oferta. E fala assim, só para terminar no livro que eu falei para vocês, 42, Atos 2, 42, fala assim, todos se dedicavam. Um coração, eu não vou falar isso aqui, dá uma outra pregação, mas só quero que você entenda o fundamento. De como que eles faziam então para fortalecer o relacionamento na primeira igreja, na igreja de Atos. 2, 42, ele fala assim, todos se dedicavam. Em algumas versões fala, perseveravam. Se esforçavam. Para quê? Para estar em um só coração. E isso eles faziam através no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Ensinamento, comunhão, partir do pão e oração. Se você quer, querido, começar a fazer isso, aprenda que nós precisamos disso. Essa igreja fazia isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Toda vez que eles se reuniam. Todas as vezes que eles se reuniam. Eles falavam sobre o fundamento, sobre o que a palavra de Deus fala, qual é o ensinamento que eles estão trazendo, vamos fortalecer um ao outro. Eles estavam na comunhão, sabe o que é comunhão? Comunhão é estar junto. E comunhão é estarmos juntos em um só coração, decidido estar ali, perseverar para estar lá. E fala sobre perseverança, porque não é algo fácil de se fazer. Parece simples, mas não é fácil, porque o diabo sabe a força que vem quando você começa a estar em comunhão com os seus irmãos. E ele fala uma outra coisa que é muito forte, que é no partir do pão. E muitas vezes nós achamos que o partir do pão e a comunhão é a mesma coisa. E não é. O partir do pão é o partir do pão mesmo. Colocar alguma coisa para comer. Quando tem amigos, vê se você, quando você está só conversando, mas não tem comida nenhuma, é uma coisa. Irmão. Põe alguma comida no meio para você ver se o negócio não muda. Já muda. Nem só para estourar uma pipoca. Escala uma pipoca se tiver. Mas lá se for um churrasco é melhor ainda. Vai comer alguma coisa, é outra coisa, irmão. Mostra que você não está com pressa. Mostra que aquilo é importante para você. Fala, não foi porque não deu. Fala, não, você não foi porque não era importante. Porque se fosse, você ia. E oração. Eu queria que o pessoal do louvor viesse aqui. Baixe sua cabeça, querido. Eu quero que o Espírito de Deus te desperte nessa noite. Eu quero que o Espírito de Deus faça você lembrar. Faça você lembrar de muitas vezes que você talvez negligenciou isso. Não por maldade, mas porque talvez você não entendeu a força que isso tinha. Do quanto é importante, talvez para você não é. Talvez para você não era. Mas existe uma força muito grande. Quando você começa a fazer isso, a ponto de sacrificar muitas vezes o seu tempo para ouvir uma pessoa que está precisando, para poder ajudar uma pessoa e começar então a ser transformado,
Para que essa pessoa então possa ser constrangida, falando, não estou aqui porque você merece, nem estou aqui porque eu sou bom. Eu estou assim porque eu decidi ser assim. Eu sou assim porque eu sei que um dia eu também vou precisar. E no dia que eu precisar, porque na Bíblia fala que no mundo nós teremos muitas aflições. E no dia dessa sua angústia, você possa ter para declarar. Porque muitas vezes que nós esquecemos disso. Que a visita que você não faz hoje, que a ajuda que você deixa de dar hoje, amanhã talvez você vai poder estar precisando, talvez não naquela área, mas em outros. E talvez você vai estar reclamando, talvez da solidão. Mas hoje que você é sadio, você não visita ninguém, você não apoia ninguém, você não ajuda ninguém, você não dá prazer da tua presença para ninguém. Só que no dia que você estiver mais precisando, talvez doente, ninguém vai te visitar. E aí você vai querer jogar na cara dos irmãos que ninguém foi, que nunca te ajudaram, que te abandonaram. Que igreja é essa? Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Se coloca de pé conosco, em nome de Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. E quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. E temos que ser um, com o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, e temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva todos. E temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, temos que ser um, temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou.
Temos que ser temos que ser Eu queria que você desse a mão pro seu irmão aí do lado aí. Nós vamos fazer algo profético. Eu não sei se você se lembrou de alguém que você está tendo dificuldade de entrar em sintonia. Talvez seja seu marido, talvez seja sua esposa, talvez seja seus pais, talvez seja uma amizade, eu não sei. Que você está tendo dificuldade, mas eu quero que você cante agora como se fosse algo profético, para que nós vamos nos tornar um. Na força do Espírito Santo, Deus vai nos tornar, vai transformar a nossa vida. Vai cair aquela resistência que muitas vezes tem entrado no meio da tua casa, no meio da tua família, como espírito de defamação, de calúnia, de fofoca. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Declare. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o mundo vai crer que o Senhor foi enviado. Pela unidade da igreja, Senhor, nós queremos declarar toda a resistência a Deus na unidade do teu povo. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado trazer a Deus para que a tua igreja não se torne uma só. Porque nós sabemos, ó Deus, que como Pai você ama ver os filhos em uma comunhão. Porque ali é onde o Senhor ordena a bênção, Pai. E nós sabemos que muitas vezes o inimigo se levanta contra nós, contra o espírito da comunhão, contra o espírito da unidade, contra o espírito da contenda, da defamação. E nós queremos declarar no nome de Jesus que nós seremos um só povo, como uma só fé, de um só propósito, para um só Senhor, para a glória do teu nome. E que tudo aquilo que tem se levantado na igreja do Senhor, que seja subjugado pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome, da qual a tua palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua se levanta, se toda língua confessará que tu és o Senhor, o único, pois jamais existiu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. E se você crê que essa corrente caiu sobre a tua casa e a tua família, aplauda o Senhor.